Boa noite a todos os ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos em mais um webinar SAESP. Webinar que ocorre todas as segundas-feiras no canal da SAESP no YouTube às 20 horas. Hoje nós contamos com a presença dos exímios colegas especialistas em anestesia cardiovascular, Dr. Marcelo Salgado e doutora Maraína Lima. O Dr. Marcelo Salgado é TSA, mestre e doutor, coordenador do curso de ecografia pela SBA, e coordenador da pós-graduação em cirurgias de alta complexidade do Hospital Israelita Albert Einstein. A doutora Maraína, ela é anestesiologista pelo INCOR, Faculdade de Medicina da USP, e especialista em anestesia regional pela Unifesp. Aproveito para pedir a todos que aproveitem a palestra, deixem suas dúvidas no chat, que ao final a gente tenta responder. Vamos lá, pessoal. Doutora Lívia, posso compartilhar a tela? Por favor, doutor. Vamos lá, Marcelo. Ok.
Antes de começar, pessoal, boa noite, obrigado. Queria agradecer a SAESP, aqui em nome da doutora Lívia, a comissão científica, em nome do Matsumoto e em nome da nossa presidente, né, a professora doutora Maria José Carvalho Carmona. É um prazer estar aqui, falar de um assunto que eu tenho especial interesse, que é hipertensão pulmonar, e, obviamente, um pouco falando da parte cardiovascular da disfunção do coração direito. Eu vou compartilhar minha tela. A tela está em apresentação? Alessandro? A tela está em tela cheia? Sim? Ótimo. Então, boa noite. Inicialmente, como eu já falei, obrigado pelo honroso convite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. E vamos falar um pouquinho sobre manejo da hipertensão pulmonar na saída de circulação extracorpórea. Eu sou Marcelo Salgado, a doutora Lívia já me fez a apresentação, obrigado. Inicialmente, eu tenho esse conflito de interesse, que é um livro publicado sobre ecocardiografia intraoperatória, na época que eu fazia parte do corpo de anestesistas do INCOR, capitaneado pela professora Maria José e pelo professor José Otávio. Esse livro, ele tem conflitos de interesse científicos acadêmicos, porque todas as verbas oriundas desse livro são destinadas à anestesia USP. Ela não é destinada a nenhum dos autores ou editores. Então, quem fizer a aquisição desse livro vai estar ajudando a parte acadêmica científica da anestesia USP. Antes de começar a falar tecnicamente, eu queria fazer um agradecimento e uma menção a um amigo, o Dr. Francisco Fagundes, que infelizmente nos deixou ontem, decorrente de um câncer, um exímio amigo, homem, profissional e anestesista cardiovascular. Vai fazer muita falta na anestesia cardiovascular do Brasil. Então, eu gostaria, antes de começar a parte técnica, de fazer essa homenagem. Ao longo dos próximos 30 minutos, aproximadamente, a gente vai falar um pouco sobre definição e fisiopatologia da hipertensão pulmonar pós-SEC, como avaliar a hipertensão pulmonar pós-SEC e o manejo da hipertensão pulmonar. Dentro dessa parte inicial do escopo dessa aula, definição e fisiopatologia, esse artigo da Mayo Clinic de 2018 é um artigo muito interessante que ele define critérios bem atuais para o médico, de uma forma geral, como que é organizada a hipertensão pulmonar. Então, a hipertensão pulmonar é todo o cenário onde a pressão arterial pulmonar média ela está maior que 25 milímetros de mercúrio. E eles dividem aqui cenários de hipertensão pulmonar pré-capilar e pós-capilar. No cenário da anestesia e no cenário da saída de circulação extracorpórea, esse modelo de definição que a gente vai atuar mais é o pós-capilar, que é a hipertensão pulmonar que está intimamente relacionada com a disfunção ventricular, com as alterações valvares. E, desta forma, a pressão arterial pulmonar média ela vai estar acima de 25 milímetros de mercúrio, porém, com a pressão capilar pulmonar aumentada, a pressão de arte esquerda, a pressão capilar aumentada. Então, essa é a nuance, esse é o cenário mais comum que a gente vê na circulação extracorpórea, na cirurgia cardiovascular. Esse outro artigo mostra para a gente o que o anestesista ele tem que ter de nuance no manejo da hipertensão pulmonar. E aqui ele já divide um pouquinho diferente a hipertensão pulmonar, apesar de ter esses conceitos de pré-capilar e pós-capilar, ele define aqui em tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, é uma outra classificação. Dentro desse outro modelo de classificação, a tipo 2 é a hipertensão pulmonar pós-capilar, que vai estar diretamente relacionada, como eu falei anteriormente, à disfunção ventricular esquerda, a disfunção diastólica esquerda, do coração esquerdo, doenças valvares e doenças congênitas. Então,
esse cenário é o cenário clássico do nosso dia a dia da saída de circulação extracorpórea. Esse artigo de 2010 é um artigo um pouquinho mais antigo, mas é um artigo que eu gosto muito, que os pesquisadores do Canadá, eles têm uma linha de pesquisa muito forte em disfunção ventricular direita e hipertensão pulmonar. Vocês vão ver que vários dos artigos que eu for trazer aqui, que a gente vai discutir, eles são oriundos do Canadá. Então, esse autor, o Denot, ele é um autor que estuda muito disfunção ventricular direita, hipertensão pulmonar e manejo da hipertensão pulmonar. E ele define, nesse artigo dele, uma característica que eu acho muito interessante, que é uma coisa meio prática nossa, né, do anestesista. A gente gosta de bater o olho e entender o que está acontecendo. Então, quando a gente pega a pressão arterial pulmonar média e divide pela pressão arterial sistólica média, e essa relação é menor que 25%, significa que esse paciente não tem uma hipertensão pulmonar, ele paciente apresenta uma boa função do ventrículo direito, uma boa pressão pulmonar. Quando essa relação começa a aumentar para 35%, 50% e fica maior que 50%, significa que este paciente está apresentando já uma hipertensão pulmonar severa. Outra forma que é muito prática no nosso dia a dia também, de você ver se esse paciente está evoluindo com uma hipertensão pulmonar na saída de SEC, é dividir a pressão sistólica média pela pressão pulmonar média. Quando essa divisão ela é menor que 4, significa que esse paciente tem alterações importantes da pressão arterial pulmonar e a gente tem que ficar atento. Quando esses valores ficam menores que 2, significa que realmente a pressão arterial pulmonar está muito elevada e isso pode sim gerar alterações importantes do ventrículo direito. Então, essa correlação da pressão arterial pulmonar média com a sistólica e a pressão sistólica pela pulmonar, com esses valores, essas razões, são técnicas que a gente usa no intraoperatório com bastante frequência e é o nosso ponto, é onde a gente avalia se as nossas terapêuticas estão surtindo efeito ou não, muito mais do que os valores absolutos da pressão arterial. Quando a gente fala em hipertensão pulmonar na saída de SEC, existem vários fatores que estão intimamente relacionados com essa pressão arterial. Nesse primeiro momento, alterações das pressões do ventrículo esquerdo por conta da hipertensão pulmonar primária, insidiosa. Outro cenário importante é da disfunção ventricular. Pacientes como este aqui, que a gente pode observar que tem uma disfunção segmentar importante na parede inferoseptal, septoapical, esse paciente tem uma grave disfunção sistólica do ventrículo esquerdo. Isso vai aumentar a pressão do ato esquerdo e vai aumentar a pressão capilar. Se essa pressão começar a ficar extremamente elevada, vai fazer um mecanismo retrógrado para dentro do coração direito que pode evoluir para uma insuficiência ventricular e hipertensão pulmonar. Então, esse cenário é um cenário clássico que a gente vê na saída de SEC por disfunção sistólica do VE e ou disfunção diastólica do VE. Um outro cenário importante é a inflamação e a reperfusão desse pulmão na saída de circulação extracorpórea. Podemos observar aqui uma circulação extracorpórea. Durante o processo de isquemia e reperfusão da saída de SEC, pode haver liberação de citocinas, radicais livres, diminuição do cenário da liberação de óxido nítrico. Isso tudo pode aumentar a pressão arterial pulmonar, evoluindo para uma HP com disfunção de VD. Outro detalhe importantíssimo no período intraoperatório na saída de SEC é quando o paciente evolui para sangramentos importantes e você não está em cenários que você tem os fármacos sintéticos
e você tem que fazer altas doses de plasma, altas doses de plaqueta e crio. Esses hemoderivados, junto com transfusão maciça de glóbulos vermelhos, pode evoluir com elevação das citocinas, liberação de radicais livres, e isso sim pode aumentar o edema, a hipertensão pulmonar, a inflamação pulmonar. Um outro detalhe importantíssimo na saída de SEC é a administração de protamina. Quem nunca teve, durante a administração de protamina, uma hipotensão, uma HP ou uma disfunção de VD? Principalmente quando a protamina é feita de forma rápida ou quando tem que usar altas doses, né? A protamina pode fazer uma ação do complemento, a protamina pode fazer uma reação anafilática, anafilactoide e diminuição da liberação do óxido nítrico. Isso vai fazer uma pressão arterial pulmonar direta. Essa pressão pulmonar arterial direta vai evoluir com uma disfunção ventricular direita, se a vasodilatação sistêmica causada pela protamina diminui ainda mais a pressão de perfusão coronariana, eu posso ter uma isquemia transitória do coração direito. Isso vai piorar a disfunção do VD, já com uma HP com aumento da pós-carga, vai piorar aquele cenário da saída de SEC e é um cenário extremamente catastrófico. Protamina deve ser feita de forma lenta, diluída, tá ok? Nunca faça em bolos e ela sem estar diluída, porque você pode ter aí eventos adversos importantes na saída de circulação extracorpórea. Um outro cenário importante na saída de SEC são os pacientes que apresentam estenose mitral ou evoluem depois de uma plastia ou troca mitral com mismatch. O que é o mismatch? O mismatch é quando você troca uma prótese e essa prótese tem uma área efetiva pequena para a área corporal daquele paciente. Então, um paciente que tem uma estenose mitral, ele tira essa válvula mitral reumática doente, olha, cheia de trombo, de endocardite, fusão comissural, tá vendo? Folheto anterior espesso, cheio de cálcio. Essa válvula mitral é retirada e é colocada uma bioprótese ou uma prótese metálica, porém com uma área efetiva pequena. Então, esse paciente, apesar de ter trocado essa prótese mitral, essa válvula mitral doente, reumática, espessada, ele pode evoluir ainda com padrão de estenose mitral residual por mismatch, porque a válvula não tem uma área efetiva para aquela área corporal do paciente. E em cenários de estenose mitral, principalmente nesse caso aqui, que é uma estenose mitral reumática, olha a remora que eu tenho no átrio esquerdo. O tamanho desse átrio esquerdo. Olha esse trombo na auriculeta esquerda. Isso tudo remete ao aumento da pressão de átrio esquerdo, ao aumento da pressão capilar pulmonar, ao aumento veno-capilar e um padrão retrógrado de congestão pulmonar, levando a uma hipertensão pulmonar secundária a essa estenose mitral e disfunção ventricular direita. Esse é o caso clássico que eu falei no início da aula, da classificação tipo 2 ou pós-capilar, que é o caso aqui clássico da estenose mitral reumática. Podemos observar aqui, olha, um átrio esquerdo aumentado, o folheto anterior da válvula mitral em taco de hóquei e aquela remora, aquele sangue com velocidades lentas dentro do átrio esquerdo, aumentando a pressão do átrio esquerdo, aumentando a pressão capilar pulmonar e fazendo todo um caminho retrógrado para a artéria pulmonar e coração direito. Além disso, cenários de forame oval patente, aqui no caso é até uma CIA. Reparem que eu tenho microêmbolos passando para dentro do átrio esquerdo.
Isso vai gerar cenários de hipoxemia e cenários que vão fazer uma vasoconstricção e vão fazer com que haja uma maior pressão capilar pulmonar e pressão da artéria pulmonar. Ventilação positiva com altas pressões ou PIPs aumentados, que vão aumentar a pressão na artéria pulmonar e fazer disfunção do coração direito. E manejo mecânico, compressão mecânica de afastadores, mão do cirurgião, isso tudo pode alterar o componente da pós-carga do VD, aumentando a pressão capilar pulmonar, aumentando a pressão arterial pulmonar e fazendo uma disfunção ventricular direita. Então a gente tem, dentro da cirurgia cardíaca, na saída de circulação extracorpórea, todos esses mecanismos que têm que ser avaliados. Reparem que todos esses mecanismos evoluem com aumento da pressão pulmonar e que, secundariamente, vão aumentar a pós-carga do ventrículo direito e evoluir, então, no cenário mais tardio, com disfunção ventricular direita. Ok. A gente já viu como classificar quais são as causas mais comuns de HP no período de circulação extracorpórea e pós-circulação extracorpórea. E agora, como que a gente avalia esta hipertensão pulmonar? O primeiro cenário, e o mais fidedigno, padrão ouro de monitorização, é o catéter de artéria pulmonar. O catéter de artéria pulmonar é um dispositivo desenvolvido por dois senhores, Swan e Gans, onde eles cateterizaram o coração direito. Então, através da parte distal do catéter, eu consigo fazer inferências da pressão do átrio direito. Depois, esse catéter passa pela válvula tricúspide e entra no ventrículo direito, onde eu tenho valores da pressão do ventrículo direito. O fluxo sanguíneo por este balão faz o caminho para a artéria pulmonar e eu consigo, então, com a oclusão do capilar pulmonar por este balão, ter inferências do coração esquerdo e fazer cálculos de medida da pressão capilar pulmonar e da artéria pulmonar. Desta forma, a gente pode avaliar em amarelo, normalmente é o padrão utilizado para o catéter de Swan-Ganz, é a curva amarela. A gente pode observar uma curva de ventrículo. Reparem, o padrão sistólico, o padrão diastólico inicial e o padrão diastólico final. Essa curva é a curva clássica do ventrículo. Muitas vezes, a pressão diastólica do ventrículo direito, ela é negativa ou tendendo a zero, ok? Então, esses são os valores da pressão diastólica do ventrículo direito. Quando esse catéter ele encaminha para a artéria pulmonar, ele vai encunhar. E aqui a gente avalia a pressão da artéria pulmonar. Reparem que o padrão diastólico da artéria pulmonar está maior. Quando eu estava no ventrículo, reparem, o valor diastólico é muito baixo, tendendo a zero. Quando eu passei para a artéria pulmonar, a minha diástole aumenta. E esse é um dos sinais que meu catéter está na artéria pulmonar e depois ele vai encunhar no capilar pulmonar. Quando eu tenho o catéter de Swan-Ganz devidamente encunhado, eu consigo fazer análises de pressões e, com isso, inferências de volumes. Então, eu consigo fazer o cálculo do índice cardíaco do coração esquerdo, do volume diastólico final indexado, do débito cardíaco e, através de cálculos oximétricos, a SVO2, que são parâmetros importantes que eu tenho que avaliar naquele paciente que está com hipertensão pulmonar. Reparem que, nesse caso, o meu paciente, em vermelho, tem uma pressão sistólica radial de 109.
e ele tem uma pressão sistólica da artéria pulmonar de 114. Esse paciente tem uma síndrome de Alzheimer, que estava indo para um transplante pulmonar bilateral, onde ele tinha uma pressão de artéria pulmonar suprassistêmica. Então, esses são cenários importantes que a gente tem que fazer aquelas correlações, né? A PAM dividido pela pulmonar, aqueles valores, maior que 4, menor que 4, e como que ele vai ser avaliado. Quando a gente está monitorando a pressão arterial pulmonar, aqui, mais uma vez, um artigo canadense, tá? Publicado no JCVA, um artigo agora de 2019. Esse artigo é, mais uma vez, capitaneado por aquele autor inicial, Denu, que é um expoente na análise, como eu falei para vocês. Ele avaliou o catéter de artéria pulmonar dentro de uma técnica que você consegue não avaliar apenas a pressão arterial pulmonar, você consegue avaliar também a função do ventrículo direito. Através de um catéter de artéria pulmonar específico, chamado PacePort, que é um catéter utilizado para passagem do marcapasso transvenoso, você, então, tem o catéter de artéria pulmonar convencional com o orifício distal, o orifício proximal dentro do átrio direito e o orifício intermédio dentro do ventrículo direito, que fica na altura da via de saída. Nesse orifício aqui, dentro do VD, você consegue passar um fio de marca-passo, caso o paciente evolua com bradicardia. O que esse autor fez? Como ele consegue avaliar, então, nesse catéter, a pressão do ventrículo direito, ele fez uma inferência da pressão diastólica do ventrículo direito e, com isso, ele tem uma inferência da função ventricular direita. Esse catéter, a gente acho que ainda tem, depois a Maraína pode falar melhor. Quando eu estava trabalhando no INCOR, o professor Zé Otávio comprou vários desses catéteres e a gente utilizava com bastante frequência lá nesses casos mais extremos. Então, reparem aqui, eu tenho na curva A um paciente com padrão diastólico normal do VD. Então, eu tenho a sístole, o início da diástole. A minha diástole precoce é a mesma pressão, praticamente, da minha diástole tardia. Quando essa variação ela é menor, dependendo da literatura, 4 a 6 milímetros, significa que o meu VD é bem complacente e ele tem uma boa função diastólica e sistólica. Quando o meu ventrículo, o meu padrão diastólico começa a apresentar uma rampa angulada e a diástole inicial apresenta um gradiente maior que 4, 6 com a minha diástole final, isso significa que eu já tenho uma alteração de complacência do VD, e essa alteração de complacência do VD faz com que aumente a pressão do volume diastólico final do ventrículo direito e haja um menor acoplamento ventrículo arterial com aumento de pós-carga e piora da função sistólica do VD. O cenário extremo é quando eu tenho esse mecanismo de raiz quadrada, aonde o gradiente da diástole inicial é muito maior que o gradiente da diástole final, e o acoplamento de complacência, sístole do VD e pós-carga do VD fica totalmente alterado, tá vendo? Olha. E esse modelo de complacência, ele tem uma pós-carga muito aumentada com disfunção ventricular direita. Reparem, eu tenho aqui um paciente que tem a clássica raiz quadrada, olha. Aqui, em alguns momentos, a rampa, em outros, a raiz quadrada. Isso significa
um paciente que apresenta uma disfunção diastólica e sistólica do VD. Reparem que a minha diástole está próxima do zero inicial. E o meu gradiente da raiz quadrada é uma diástole de 9. Olha como que meu gradiente aumentou, está maior que 6, que seria um ponto extremo. Isso mostra uma disfunção ventricular direita. Uma outra forma de avaliarmos a pressão arterial pulmonar e o ventrículo direito é através da ecocardiografia intraoperatória. Esse artigo é um artigo maravilhoso, tá? É um artigo mais antigo, publicado no Anesthesia Analgesia, do François Radar e do Denot também. Reparem, tá ele aqui de novo, olha. Esse artigo é muito bom, tá? É muito bom. Quem gosta de ventrículo direito, é um artigo que vale a pena dar uma estudada. E esse artigo, através da ecocardiografia tridimensional, a gente consegue avaliar a válvula tricúspide, o VD em formato de Foley ou de croissant e a artéria pulmonar. E a gente consegue, através dessa área rajurada branca, ter uma ideia da diástole máxima e depois a sístole máxima. Essa diferença de diástole máxima e sístole máxima, essa distância, eu vou falar mais para frente com vocês, é chamado de TAPSE. Tricúspide, ânulo, sistólica e plane execution. Ou seja, é o movimento do anel tricuspídeo durante a sístole. Esse movimento me dá uma inferência da função do ventrículo direito. Outra análise que eu posso avaliar do ventrículo direito é através do esôfago médio 4 câmeras. Eu vou avaliar o tamanho e a morfologia do VD. O VD, a ponta do VD, sempre tem que estar menor que a ponta do VE. E o VD tem um formato em triângulo no esôfago médio 4 câmeras. Essa janela, esôfago médio, inflow, outflow do VD, mostra o VD em toda a sua extensão. Eu vejo aqui válvula tricúspide, parede livre, via de saída, válvula pulmonar e artéria pulmonar. Eu consigo acompanhar a contratilidade do VD e o VD em toda a sua extensão. Essa outra janela é uma janela bicaval, que eu vejo a válvula tricúspide, aonde eu consigo, então, avaliar o refluxo tricuspídeo para que, através da equação de Bernoulli, eu calcule a pressão sistólica. Um pouquinho isso já já. Essa outra janela, uma janela mais avançada, uma janela transgástrico via de entrada do VD, onde eu avalio adequadamente a parede diafragmática do VD, eu avalio a válvula tricúspide, as cordoalhas e os músculos papilares. Então, eu consigo avaliar adequadamente o fluxo de entrada dentro do ventrículo direito e a sua contratilidade. Feito isso, essa análise global do eyeballing, como a gente fala, do ventrículo direito, eu posso lançar mão aqui de medidas mais quantitativas. Uma medida muito utilizada para avaliar a função do ventrículo direito é a área fracional do ventrículo direito. Então, reparem, nessa imagem à esquerda, eu tenho meu ventrículo direito na diástole. Então, eu vou fazer todo o envelope do endocárdio do VD e vou calcular a área diastólica final do VD. Na minha imagem da direita, sístole, eu faço a mesma coisa agora com a válvula tricúspide fechada. Eu calculo a área diastólica, desculpa, a área sistólica final do VD. Quando eu pego essas duas informações, a área diastólica menos a área sistólica dividido pela área diastólica vezes 100, e eu tenho um valor de corte maior que 35%, isso me dá uma inferência objetiva que o meu ventrículo direito tem uma boa contratilidade. Um outro cenário muito utilizado é o Doppler tecidual no anel lateral tricuspídeo. Reparem aqui, na imagem B de bola, eu tenho
o Doppler tecidual no anel lateral tricuspídeo. E com isso, na minha imagem C, eu tenho o modelo espectral do movimento do anel tricúspide. Eu posso observar a onda S, que está na figura C. Quando a onda S, que significa sístole do ventrículo direito, ela apresenta uma velocidade maior que 10 centímetros por segundo, isso me dá uma inferência de boa contratilidade do ventrículo direito. Essa situação clínica que a gente está vendo agora é uma situação clínica um pouco mais evoluída dentro da modalidade Doppler. É chamado de Doppler tecidual, calculando o índice de performance miocárdica do ventrículo direito. Dentro desse contexto do índice de performance miocárdica, eu vou ter uma análise da relação do tempo de contração isovolumétrico mais o tempo de relaxamento isovolumétrico dividido pelo tempo de ejeção. Quando essa relação cisto-diastólica é menor que 0,45, fala que meu ventrículo direito tem uma boa função sistólica e diastólica. Lembra que a gente acabou de falar da diástole, das pressões diastólicas do VD? Essa análise do índice de performance miocárdica, ele tem uma correlação direta com a pós-carga e uma relação inversa com o índice cardíaco. Então, eu tenho uma inferência importante aqui de pós-carga, contratilidade e diástole. Mais uma vez aqui, eu estou entrando num conceito que é muito atual hoje, chamado de acoplamento ventrículo arterial. Então, através dessa inferência do índice de performance miocárdica, eu consigo ter nuances de como está o meu acoplamento ventrículo arterial, que nada mais é da função sistólica do VD interrelacionada com a pós-carga do VD. Uma técnica que pode ser utilizada, mas na ecocardiografia transesofágica não é muito acurada, é um movimento sistólico do anel tricuspídeo, o TAPSE. Tá? O TAPSE, na ecocardiografia bidimensional, não é uma técnica que me dá muita acurácia. É preferível você usar o Doppler tecidual, é preferível você usar a FAC, ou essa próxima situação, que eu vou falar mais à frente, desculpa, que é o strain do ventrículo direito. Aqui, a gente tem uma imagem do esôfago médio, via de entrada, via de saída do VD, mostrando uma regurgitação tricuspídea. Quando a regurgitação tricuspídea, eu coloco o Doppler contínuo nessa regurgitação tricuspídea, eu vou medir a velocidade máxima com que essa válvula tricúspide regurgita o volume durante a sístole do meu ventrículo direito. Ou seja, eu tenho uma resistência à ejeção do VD. O meu VD contrai, o sangue tem que ir para a artéria pulmonar. Porém, eu tenho uma pressão muito alta na artéria pulmonar. E aí, essa obstrução faz com que parte desse fluxo volte para dentro do átrio direito. Com isso, eu consigo calcular a velocidade com que esse sangue entra no átrio direito. Através da lei equação de Bernoulli e a lei de preservação das massas, eu tenho que essa velocidade ao quadrado vezes 4 vai me dar o gradiente, ou seja, o gradiente VDTP é de 86 milímetros de mercúrio. Como esse fluxo teve que entrar dentro do átrio direito, e o átrio direito, nesse momento, tinha uma PVC de 20, 86 mais 20 me dá uma pressão sistólica de artéria pulmonar de 106 milímetros de mercúrio. Então, essa é a forma com que eu uso o Doppler
na ecocardiografia para calcular a pressão sistólica da artéria pulmonar. E esse contexto de disfunção ventricular direita por HP, eu sempre tenho que pensar em pressão de perfusão coronariana e situações que não são isquêmicas, como aumento da pós-carga e disfunção ventricular. Então, o tempo inteiro, eu tenho que estar na minha cabeça esses dois cenários. Aumento da pressão de perfusão coronariana e diminuição da pós-carga, aumento da contratilidade, para que eu possa melhorar o acoplamento ventrículo-arterial. Está aqui uma imagem ecocardiográfica de um paciente com HP importante. Reparem que eu tenho aqui o ventrículo direito contraindo, ventrículo esquerdo contraindo mal, e olha como esse septo está retificado. E o meu coração esquerdo está em formato de D. Esse paciente foi feito por um colega, o Sartori, ele mandou essas imagens durante um transplante pulmonar, tá? Ele estava, olha, com septo retificado e em formato de D. Essa é uma visualização que a gente chama de eyeballing, de D-shape do ventrículo direito, mostrando uma hipertensão pulmonar importante, uma disfunção de ventrículo direito importante. E quando a gente coloca esse coração no 4 câmeras, olha que interessante. Olha o tamanho desse ventrículo direito, muito maior que o ventrículo esquerdo. O septo intra-atrial, olha aqui em cima, totalmente abaulado para dentro do coração esquerdo. É um paciente com hipertensão pulmonar extremamente elevada, tá bom? O mesmo caso, olha, mostrando a imagem bicaval, mostrando o catéter de Swan-Ganz aqui entrando pela válvula tricúspide. A análise da regurgitação tricuspídea. Essa regurgitação tricuspídea foi medido pelo Doppler pulsado, que me deu uma velocidade de praticamente 5 metros por segundo. 5 metros por segundo ao quadrado vezes 4 vai me dar um gradiente de 100 milímetros de mercúrio. Mais a PVC, que estava aqui em torno de 20, esse paciente está com uma pressão sistólica de artéria pulmonar estimada em 120 milímetros de mercúrio. Outro caso, mostrando o formato em D-shape. Reparem, olha o tamanho desse ventrículo direito, comprimindo todo o septo interventricular, empurrando o septo na direção do VE. Esse aqui é um caso meu, é um outro TX, é um outro transplante de pulmão com hipertensão suprassistêmica, mostrando esse formato em D, aonde o ventrículo esquerdo está com volume diastólico final prejudicado, porque eu tenho uma obstrução dinâmica de hipertensão de artéria pulmonar. Esse cenário é o cenário atual de análise de função ventricular direita, que é o strain. Reparem, no quadro C, eu tenho um strain normal, que está em menos 25. O ponto de corte é mais negativo que menos 20. Então, tem que ser menos 20, menos 21, menos 22. Ele está com menos 25. Mostra uma boa função sistólica do ventrículo direito. Reparem que, nesse momento, a curva A, na linha verde, reparem a curva verde do gráfico A. É a curva do VD, da artéria pulmonar do VD. Eu tenho uma diástole inicial de 4 e uma diástole final de 9, gradiente de 5, ponto de corte de 6. Ou seja, meu VD tem uma boa função sistólica pelo strain e o Swan-Ganz pelo VD mostra uma boa função porque a minha rampa não tem um gradiente aumentado. Na saída de SEC,
eu vou para a curva, para a imagem D de dado. Reparem, o meu strain saiu de menos 25 para menos 6, ou seja, ele ficou mais positivo. O meu VD começou a contrair mal, por algum grau de disfunção pós-sec. Olha como que a minha curva verde na imagem B de bola aumentou de 4 para 12. O meu gradiente aqui subiu para 8. Então, eu tenho o meu Swan-Ganz mostrando inferências de piora da contratilidade cisto-diastólica do VD, e eu tenho meu strain fazendo uma análise direta da contratilidade da parede livre do VD, mostrando uma inter-relação entre essas duas técnicas de análise da função do ventrículo direito. Ok, a gente já viu como classificar no intraoperatório, a gente já viu o que pode acontecer de deletério evoluindo esse paciente para uma HP, a gente já viu pelo eco como avaliar o VD e o HP, a gente já viu pelo Swan-Ganz como avaliar o VD e a HP, e agora a gente tem que tratar esse doente. Porque se a gente não tratar esse doente, ele vai ficar na sala, ele vai ficar na mesa. Uma das maiores causas de mortalidade de transplante de cardíaco e pulmonar é HP. Mortalidade com disfunção de VD é altíssima nos pacientes submetidos à doença valvar mitral. Então, a gente tem que tratar adequadamente esse paciente. Como tratá-lo? O fármaco de escolha, quando eu tenho uma disfunção ventricular direita com HP, um dos, é a milrinona. A milrinona é um inibidor da fosfodiesterase tipo 3, que vai aumentar o AMP cíclico no citossol. Com isso, aumenta o cálcio citoplasmático que acopla na troponina C e, desta forma, aumenta o entrelace da quitina-miosina. Sendo assim, a milrinona vai fazer o aumento da contração do ventrículo direito, através da liberação de óxido nítrico, ela faz vasodilatação pulmonar e periférica, ela ativa o fosfolamban, que ele vai fazer um lusinotropismo do ventrículo direito e ventrículo esquerdo, melhorando o padrão lusinotrópico. Ele auxilia, ele é um sinérgico dos beta-agonistas, então ele auxilia esse momento de down regulation, de beta-receptores na saída de SEC, e ele pode ter uma ação inalatória. Inicialmente, a milrinona ela foi descrita venosa, dose de ataque que varia em torno de 30 a 50 microgramas por quilo, com manutenção que varia de 0,3 a 0,7. Cenários mais atuais têm demonstrado a utilização da milrinona inalatória. Mais uma vez, a gente tem um Denu aqui, repara que realmente é um cara que gosta desse assunto. A milrinona inalatória foi descrita inicialmente no início de 2000, 2002, 2005. E ela já se mostrou ser um fármaco seguro. Pode fazer milrinona inalatória. O Denu, ele mostrou a utilização da milrinona inalatória através de um nebulizador convencional que a gente usa para asma. Um ultrassônico que você coloca a milrinona aqui e então ela vai fazer a inalação por um tubo T para o sistema de inalação do tubo orotraqueal. Existem vários artigos mostrando a utilização da milrinona inalatória. O mais engraçado é que esses artigos, diferente do que a gente está acostumado a ver, tantos microgramas por quilo por minuto, a milrinona inalatória é feita em miligrama sem ter uma correlação por quilo. Os artigos, esse aqui do Denu novamente, mostra que o fármaco é utilizado na dose de 5 miligramas, independente do peso. E aí você tem um range de utilização que varia de 50 a 80 de microgramas quilo dentro da forma inalatória.
Ou seja, eu posso utilizar tanto 50 microgramas por quilo quanto 80 microgramas por quilo. Eu praticamente dobro a dose. É muito aleatório, são doses muito aleatórias. Lá no INCOR, quando eu estava trabalhando lá, foi desenvolvido esse dispositivo, que é um nebulizador ultrassônico, com acoplamento num tubo T, aonde a gente colocava no tubo, na fase inspiratória. E aí a gente fazia a inalação da milrinona nessa dose de 5 miligramas por quilo. Desculpa, de 5 miligramas. Colocava aqui para inalar. E a gente, dependendo da idade, do peso, desculpa, ficava uma dose que variava entre 40 a 80 microgramas por quilo, uma dose muito aleatória, tá? Mas era a dose que inicialmente estava descrita, era a dose que a gente utilizava. Esse outro artigo mostra a utilização da milrinona associada à prostacyclina. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem prostacyclina. Eu, pelo menos, nunca utilizei. Eu não tenho experiência com prostacyclina. Mas mesmo nesse artigo, a prostacyclina é utilizada na dose de 1,5 miligrama por quilo. E a milrinona não. Continua sendo utilizada numa dose aleatória de 5 miligramas em nebulização. Então, mais uma vez aqui, eu não tenho a dose cravada pelo peso. Esse outro artigo, utilizando a milrinona também na saída de SEC em paciente com estenose mitral, foi utilizado na dose de 50 miligramas por quilo. Tá? Aqui eles padronizaram essa dose e tiveram uma boa eficiência, tiveram um bom resultado. Tá? Um artigo de 2020. Esse artigo é um artigo muito interessante, tá? É um artigo de 2018 que agora está sendo publicado, foi aceito agora, ele foi colocado no Prelo em 2018, mas agora que ele está sendo publicado, é uma meta-análise comparando a milrinona inalatória e a milrinona venosa. Esse artigo, publicado no JCVA, é um artigo muito interessante porque ele consegue compilar isso. Primeiro, essa meta-análise, ela está bem aleatória, tá? É uma meta-análise que, por si só, já tem vários vieses, porque a gente não tem muitos ensaios clínicos randomizados bem controlados. Então, de cara, você já tem vários bias, vários pontos de confundimento na análise dessa meta-análise, porque o N de cada clinical trial é muito pequeno, são N de 40, 60. Você não tem nenhum mega trial importante. Além disso, dentro dessa meta-análise, ele compara ensaio clínico randomizado com ensaio observacional. Quando você pega ensaio clínico randomizado com N pequeno, tudo bem, ok. Mas compara com observacional, você já começa a ter um fator de confundimento muito grande, tá? E, além disso, alguns trials foram utilizados milrinona pré-SEC, outros pós-SEC, alguns foram utilizados doses aleatórias de 5 miligramas por quilo, outros travaram a milrinona inalatória em 50 microgramas por quilo. Ou seja, em alguns momentos, se você for puritano numa análise técnica de uma meta-análise, é uma meta-análise que muitas vezes compara a laranja com banana. É uma meta-análise um pouco aleatória. Mesmo assim, eles utilizaram uma ferramenta de análise de subgrupo, conseguiram, dentro da ferramenta estatística desse programa NMA Approach, diminuir os fatores de confundimento. E eles chegam à conclusão que os dados sugerem que a milrinona venosa, a IV-milrinona, é superior a placebo quando comparado ao controle, tá? E alguns agentes, como a milrinona inalatória, eles ainda não podem ter dados fidedignos, porque os trials são muito heterogêneos e você tem muito fator de confundimento. Então, as evidências ainda não são muito robustas. Aqui, eu acho que abre um leque de informação, abre um gap de informação muito importante para quem gosta de estudo, né? Quem quer fazer um mestrado, um doutorado, quem
simplesmente gosta de fazer um clinical trial, aqui abre um gap de informação importante, aonde a gente tem hoje um hiato de informação para fazer um clinical trial importante, bem controlado, randomizado, duplamente encoberto, para definir. Então, a gente hoje ainda carece de um mega trial importante nesse aspecto. E aqui, esse é um artigo interessante, ele discutindo exatamente isso, que estava dentro dessa meta-análise. Ele está discutindo, será realmente que existe ainda evidência no mercado, né, dentro da medicina baseada em evidência, que a milrinona inalatória ela é superior do que a venosa, ela pode ser utilizada? A gente tem alguns pontos cegos de utilização da milrinona inalatória. Primeiro, esse vaporizador ultrassônico, ele me garante que a milrinona está sendo administrada de forma efetiva? A milrinona inalatória tem suporte científico que ela realmente é superior à venosa? A única coisa que eu posso garantir é que ela é segura. Em alguns trials pequenos, ela se mostrou eficaz. Mas que ela é superior à venosa, eu não tenho como ainda dar suporte científico para isso. E qual seria a vantagem, então, de usar a milrinona inalatória em detrimento da venosa? Menos vasodilatação sistêmica e menos necessidade de suporte vasopressor com noradrenalina ou vasopressina. Essa seria a grande vantagem da milrinona inalatória, de uma ação direta e menos vasodilatação sistêmica. Esse artigo é um artigo um pouco mais antigo, também 2016, e em 2016 ele já realmente discute: a milrinona inalatória é a bala de prata ou simplesmente mais um cenário de estratégia de manejo da hipertensão pulmonar? É mais um editorial discutindo realmente a eficácia da milrinona inalatória. Associado à milrinona, que faz inotropismo positivo do VD, diminuição da pós-carga do VD, porém, a venosa faz vasodilatação sistêmica, e muitas vezes eu tenho que associar um vasopressor, os fármacos beta-agonistas, como a dobutamina e a adrenalina dose beta, vão ativar os receptores beta-agonistas, que vão aumentar o influxo de cálcio no citossol por diminuição da anilatociclase e vão aumentar a contração do cálcio na troponina C. Beta-agonistas é um excelente sinérgico aos inibidores da fosfoestarase tipo 3. Do ponto de vista farmacológico, faz todo sentido utilizar dobutamina com milrinona, adrenalina dose beta com milrinona. Eles são sinérgicos, melhorando o inotropismo do VD e diminuindo a pós-carga do VD com vasodilatação pulmonar. A dobutamina é um fármaco clássico, acredito que muitos dos senhores já utilizam, né, na prática clínica. E a adrenalina dose beta é um fármaco que eu gosto muito, tá? Eu uso na dose de 0,01 até 0,09. Então, em cenários de disfunção ventricular direita, eu normalmente dou preferência à associação adrenalina dose beta com milrinona. Normalmente a minha estratégia de escolha na saída de SEC. E quando usar noradrenalina e quando usar vasopressina? Como a gente falou anteriormente, eu sempre tenho que pensar em pressão sistólica, em pressão de perfusão coronariana. Eu tenho que dar nutrição coronariana ao meu paciente. Então, não adianta eu usar milrinona, vasodilatar a artéria pulmonar e manter uma pressão diastólica, uma pressão média de 30, de 40. Eu não vou perfundir essa coronária. Então, muitas vezes eu tenho que fazer uma vasoconstricção periférica para aumentar a pressão na raiz da aorta, aumentar a pressão diastólica final
da raiz da aorta e aumentar a nutrição coronariana. Muitas vezes eu tenho que lançar mão da noradrenalina, que é um alfa-1 agonista. Cuidado, que a noradrenalina é um bom fármaco vasopressor. Tem uma ação beta intrínseca, não tão contundente, mas tem. Mas o problema é que, quando comparado à vasopressina, a noradrenalina aumenta mais a pressão da artéria pulmonar do que a vasopressina. Então, se eu estou num cenário de disfunção ventricular direita com uma hipertensão pulmonar arterial importante, eu lancei mão de suporte inotrópico, milrinona com beta-1 agonista, como adrenalina, dose beta ou dobutamina. O meu paciente fez uma hipotensão e eu penso em aumentar a pressão de perfusão coronariana, eu devo lançar mão da vasopressina, eu devo utilizar a vasopressina. Se no meu serviço não tem vasopressina, eu posso utilizar a noradrenalina, não tem problema, sabendo que eu posso ter pequenos acréscimos da pressão arterial pulmonar, porém, o aumento da pressão de perfusão coronariana aqui é mais importante. Por fim, um vasodilatador de ação direta pulmonar, que é o óxido nítrico. Ele tem que ser utilizado dentro de um suporte que me garanta quantos partes por milhão eu estou infundindo no ramo inspiratório. Ele vai atuar diretamente na vasculatura pulmonar, promovendo um relaxamento da artéria pulmonar. Ele não tem ação sistêmica, ele não faz vasodilatação sistêmica, ele atua diretamente na árvore pulmonar. Normalmente, nesses cenários catastróficos de hipertensão pulmonar importante, eu já começo com 20 ppm e vou subindo, 40, o máximo que eu já usei foi 80 ppm. Tem que tomar cuidado que o óxido nítrico pode causar metahemoglobinemia e causar hipoxemia, então em doses muito altas e muito prolongadas. Então, normalmente, o que a literatura diz é, começa com 10, sobe para 20, 40, normalmente nesse range aí, nessa faixa de 20 a 40 ppm, é uma dose adequada para conseguir uma boa vasodilatação pulmonar. Só um minuto, pessoal, travou aqui. Só um minuto. Só um pouquinho aqui, eu acho que eu coloquei muito vídeo nessa aula, acho que o meu computador não aguentou, não. Só um minutinho que a gente está indo para a fase final aqui já. Eita, eu falei, Maraína, que eu ia extrapolar. Você não estava brincando, né? Fica tranquilo, Marcelo. A aula está ótima. Um verdadeiro compêndio aí. A gente está aprendendo muito. Obrigado. Só um minuto aqui. Era o último slide, já estava na fase final da aula aqui. Eu acho que travou mesmo. A memória está cheia mesmo. Deixa eu... Obrigado, parabéns pela aula, hein? Primeiro, parabéns pela aula, que abordou todos os aspectos, tudo. E segundo, eu vou te matar, porque você acabou comigo. Que pergunta então, vamos lá, que eu vou fazer agora?
Só para encerrar aqui, só um minutinho, desculpa. Pessoal, vamos lá. Eu acho que o Marcelo travou, é isso? Para mim também. Acredito que sim. Bom, eu acho que foi uma excelente aula, né, Maraína? Abordando todos os aspectos aí do diagnósticos e foi muito boa a discussão sobre eco. E você tem algum comentário a fazer? Não, eu ia perguntar, o que eu ia perguntar para ele já abordou. Agora, se ele voltar, quero perguntar para ele qual raciocínio ele faz quando ele vai começar a entrar com drogas na saída de SEC, paciente com disfunção de VD. Vamos ver se ele volta. Vou mandar mensagem no WhatsApp. Ele está voltando aí, ó. Oi, pessoal, desculpa, eu estou entrando pelo celular aqui. Meu computador, eu acho que eu já recebi alguns bullying aqui. Eu vou comprar um Dell aqui, como algum amigo já falou. Esse Apple aqui não está com nada mais, não. Então, quer finalizar? Só para encerrar, pessoal. Então, primeiro, né? Desculpa, faltavam 2 slides. Vocês viram até o final do óxido nítrico, não foi? Ótimo. Então, assim, como era a proposta, falar um pouco sobre a parte de classificação e situações de HP na SEC, diagnóstico e manejo. Essa era a proposta do webinar, a proposta da aula. Eu falei 30 minutos, desculpa, acho que deu um pouquinho mais. Desculpa, Lívia, pelo alongar da aula. E obrigado pela presença e estou aberto às perguntas, estou aberto às críticas. Obrigado pelo carinho. Vamos lá, vamos começar com as perguntas que apareceram aqui. A Aline perguntou, o senhor tem alguma experiência com bozentana? Não, não tenho. Não, eu já tive paciente que veio fazendo uso, mas eu mesmo utilizando, não tenho experiência nenhuma. Não sei se você tem, não sei se alguém tem. Não. Não, isso aí é só livro e questão do TSA. O Bruno, colega de Vitória, perguntou, Salgado, quando você usa sildenafila? Então, sildenafil, eu já usei bastante, tá? É uma excelente pergunta, Bruno. Eu ia até falar, vamos lá, o que é sildenafil, né? O sildenafil, ele foi um fármaco inicialmente utilizado para disfunção erétil masculina, é o inibidor da fosfoesterase tipo 5, tá? A milrinona é fosfoesterase tipo 3 e o sildenafil é tipo 5. Ele vai fazer uma vasodilatação sistêmica com foco na vasodilatação peniana. Só que uma dos efeitos colaterais dele é a vasodilatação pulmonar também. Então, em cenários de hipertensão pulmonar refratária ao NO e à milrinona, o sildenafil está indicado. Em crianças, cardiopatia congênita, eu já usei bastante no pré-operatório, tá? Na dose de 0,1 miligrama por quilo. No adulto, eu sempre utilizei como resgate. Tem que tomar cuidado. Foi Bruno que perguntou, né? Porque quando você faz o sildenafil na SEC, você vai ter que usar uma sonda nasogástrica. E a SEC pode alterar o modelo de fluxo sanguíneo esplâncnico. Então, a absorção vai ser errática, vai demorar mais. Se você pensa em fazer sildenafil por alguma HP importante, você não tem milrinona, aquelas pontas de sildenafil, o ideal é fazer no pré-operatório, de 0,1 miligrama por quilo. Lembrando que a associação de sildenafil com milrinona é uma associação catastrófica do ponto de vista de vasodilatação sistêmica. Então, provavelmente, você vai ter que usar doses altas aí de vasopressina ou noradrenalina, tá? O Lucas Ferreira, do Hospital de Base São José do Rio Preto, está perguntando se você usa milrinone e NO inalatório juntos. Sim. Sim, tá? É uma associação que eu uso e às vezes que eu usei aí,
aquilo que a gente fala, né, dentro da pirâmide da medicina baseada em evidência, Lucas, eu tô lá no finalzinho da pirâmide, quiçá eu tô na pirâmide. É opinião de especialista, tá? Já usei e funciona, mas é o Marcelo que está falando. Isso, como eu falei, a medicina baseada em evidência, que seria a meta-análise, o topo da medicina baseada em evidência, ainda requer um pouco mais de suporte acadêmico. Porém, sim, eu uso, eu tenho tido bons resultados, mas é opinião de especialista, tá bom? Não confia no que eu falo, não. Muitos colegas usam lá no INCOR também. Silvio Lima, parabéns pela aula. E ele perguntou, vocês usam agentes inalatórios em casos de HP durante a SEC? Sim, sim. Eu não gosto de fazer gambiarra, tá? Eu não gosto de ficar puxando catéter do fluxo para colocar no sistema de oxigenação. Se na SEC já tem o vaporizador acoplado, aí sim eu acho que vale a pena, mas ficar fazendo gambiarra eu não gosto. Aí eu uso venosa total mesmo, propofol e remifentanil. Inalatória, eu não vejo, assim, usando Selvo até meia can, não vai alterar tanto a vasoconstricção hipóxica, não vai alterar tanto o perfil de controle da IHP. Eu uso sevoflurano a 0,3 can com muita frequência nessas HPs importantes. O Diogo Centenário perguntou, Marcelo, quem não possui sistema para administração de mirrinone inalatório contínuo, injetar a dose no tubo, você já tentou? Sim, já fiz, e não foi poucas vezes, não, Diogo. Diogo é um grande amigo, faz parte do Grupo ET, lá do Canadá também, chegou agora, há pouco tempo. Tudo bom, Diogo? Obrigado pela pergunta. Sim, inclusive aquele artigo inicial do DENU, ele fala em você pegar 5 miligramas de milrinona, ou seja, 5 ml da ampola, jogar direto no tubo e vamos lá, desculpa a expressão, deixa o pau quebrar. Joga lá e espera 10 minutos e vê que efeito vai dar. É assim que inicialmente ele descreveu a utilização da milrinona. O João Carlos Macedo perguntou quais são as metas e parâmetros de ventilação mecânica na HP pós-SEC. Ventilação protetora. Ventilação protetora é sempre manter uma saturação acima de 92, tá? O CO2, muitas vezes, você não vai conseguir lavar muito, então sempre dá atenção para ver se a calçodada não está saturada. Ventilação protetora, eu gosto de pressão controlada ou fluxo garantido. Eu uso sempre um desses dois mecanismos de ventilação. Eu não gosto da ventilação ventilada volume controlado. Eu tenho usado bastante fluxo garantido. E PIP fisiológico, evito PIPs altos para não comprometer tanto o ventrículo direito e não piorar a HP, e sempre evitar hipoxemia e hipercarbia. Mas ventilação protetora sempre, sempre. O Eduardo Francisco Mafacioli Correia, como diferenciar a disfunção de VD por HP ou isquemia de VD? Excelente pergunta, Eduardo. Para você avaliar a insuficiência ventricular direita por isquemia, você não vai ter HP. Você vai ter uma embolia aérea na saída de SEC, com disfunção de VD e insuficiência tricúspide. Mas quando você medir a insuficiência tricúspide pela equação de Bernoulli, na grande maioria das vezes, a pressão sistólica de artéria pulmonar vai estar baixa. Então, esse é o cenário mais clássico. Você vai ter um mecanismo de pressão sistólica de artéria pulmonar normal. Então, você tem que pensar em baixa pressão de perfusão coronariana do VD. Você tem que, então, ver se é uma embolia aérea, ver se é uma ponte para a direita que não ficou boa, e aí você vai tratar a disfunção de VD por baixo fluxo coronariano. Então, muitas vezes, você vai ter que lançar a mão de noradrenalina ou vasopressina, suporte inotrópico com milrinona, dobuta ou adre, e em cenários catastróficos, suporte mecânico, né, ECMO.
O Silvio Lima pergunta, paciente com HP que sai de SEC sem ter corrência, você considera estubar em sala ou conduz entubado para UTI? Acho que ele quis dizer que já tem HP prévio, né? Então, estubar em sala tem pós e contra sempre, né? Um paciente de estenose mitral que tem uma HP importante, quais são os critérios clássicos que eu uso para estubar em sala, tá? Pressão média de artéria pulmonar menor que 30, não ser REOP, não ter tomado mais de 2 concentrados de hemácia, tempo de SEC menor que 120 minutos, baixo uso de inotrópicos e ou vasopressor. Esses são os critérios que eu uso para estubar em sala. O Silvio Lima também. Você inicia o milrinone venoso ainda em SEC? Na saída de SEC. Quando eu quero usar a milrinona, quando está começando a aquecer o paciente em torno ali de 33 graus, eu começo a aquecer. Se o paciente está em normotermia, alguns minutos antes de soltar o clamp, para já dar um pico plasmático, para na hora de soltar o clamp já nutrir ali a coronária com um pouco de milrinona e você já ter pico plasmático adequado coronariano. Mas você faz o ataque, Salgado? Não faço ataque, porque vasodilata muito. Então, eu só faço ataque em situação catastrófica. Tipo assim, o doente está parando, tô vendo que a disfunção é de VD, o doente está parando, vai ter que entrar em SEC de novo, aí eu faço uma dose de ataque de 50 microgramas por quilo. Mas fora esses cenários catastróficos, que é técnica, medida de resgate, medida heróica, eu não faço. Eu sempre começo um pouquinho antes para dar pico plasmático na dose de 0,3 a 0,5. O Ítalo Dalisson perguntou, a atelectasia pós-SEC tem muita influência na pós-carga do VD para esses pacientes? Sim, muito. Tá? E você sempre tem que fazer um mecanismo de recrutamento alveolar. Normalmente dê preferência fazer em SEC, tá? Faz um recrutamento manual, não faça recrutamento mecânico de cara. Eu vejo muita gente saindo de SEC já colocando direto no ventilador. Não. Começa a ventilar na mão com uma FO2 de 21, 30%, uma FO2 baixa, para não fazer lesão de hiperóxia e reperfusão. Começa a ventilar na mão, vai sobreestendendo aquele alvéolo, leva na mão até 40 centímetros de água, não ultrapassa essa pressão, porque pode fazer edema intersticial, mantém 40 centímetros de água, sobredistende os alvéolos em SEC para não ter alteração hemodinâmica, e depois coloca na máquina e sai de SEC com PIP de 5, PIP de 7, evita PIPs muito altos, e aí você já pode ir aumentando a FO2 progressivamente. Certo, agora uma dúvida minha. Pós-transplante de coração, você já sai direto com NO, com adrena? Você espera um pouco, depois você entra com NO, depois você entra com inotrópico se for necessário? Qual é o seu raciocínio? Pensando que disfunção de VD é uma complicação bem importante de transplante. Exatamente, é uma disfunção comum que pode acontecer. Atualmente, como que eu faço, né? Eu sei que aí no INCOR, né, porque a gente estava junto aí, é rotina sair com NO para todo mundo, né? Na clínica particular que eu trabalho hoje, a gente é um pouco, vamos dizer assim, mais conservador, entendeu? A gente começa a sair de SEC quando a gente está... Porque diferente do INCOR, infelizmente, aqui a gente tem ECA em todos os pacientes. Então, quando a gente está saindo de SEC, a gente já avalia a função do VD. Quando a gente está em meio fluxo e a gente vê que o VD não está aguentando, o VD já está distendendo, a gente vê que a pressão da HP já está subindo, aí sim, eu já começa a milrinona, já começa o NO. Então, a gente, obviamente, não espera sair de SEC para ter a catástrofe. A gente, durante o desmame da SEC, a gente vai diminuindo o fluxo da SEC para meio fluxo, para 1/4, e você já tem um panorama, qual que é o caminho que o doente está seguindo. Então, você consegue antever essa catástrofe. Então, a gente não precisa, vamos dizer assim, sair de sola com NO e suporte inotrópico para todo mundo. Algumas vezes, alguns colegas aqui, eu ainda não tive essa coragem, mas alguns colegas são mais corajosos que eu.
a gente está tirando o doente de transplante cardíaco estubado de sala. Então, eu ainda sou um pouquinho conservador, mas alguns colegas com experiência grande no transplante, a equipe do Gaioto, né, que você conhece muito bem, uma equipe ótima. Então, assim, tempo de isquemia curto, enxerto maravilhoso, sem HP, a gente está tirando o paciente estubado de sala. Literalmente como se fosse uma cirurgia cardíaca convencional, entendeu? Então, você que é especialista nisso, né? Faz o ESP, faz o PIF e tira estubado de sala. Então, assim, são contextos um pouco diferentes, né? Da clínica estatal, né? Do serviço público, do serviço particular, onde a gente tem algumas nuances um pouco diferentes. Excelente. Eduardo Francisco Mafacioli Correia, de novo, HP sem disfunção de VD. Você usa Dobuta ou Mirrinone no pós-sec? Talvez ele... O que você usa de cara? Não, se eu tenho HP, é Mirrinona. Se eu tenho HP, é NO. Se eu não tenho disfunção de VD, eu vou usar Mirrinona para vasodilatar o paciente ou NO. Eu tenho que pensar em vasodilatação pulmonar. E, obviamente, sempre pensando que a Mirrinona faz vasodilatação sistêmica, a venosa. Então, eu posso lançar a mão, eu vou ter que lançar a mão, talvez, de um vasopressor. Então, às vezes, essa associação Mirrinona e noradrenalina pode ser que tenha que acontecer, tá? Isso normalmente ocorre uma nora ali de 0,1, 0,05 para garantir a periferia e para manter a pressão de perfusão coronariana. Excelente. Acho que a Lívia... Excelente, Marcelo. Poxa vida, que aula, assim, que fantástico, assim, foi uma... do início ao fim, e agora as perguntas, a gente vê que quem faz cardio é apaixonado mesmo, né? Fica aí até o final. Agradeço muito a você e a Maraína, que nos presentearam, né, com essa excelente discussão e nos ensinaram muito aí. Eu fiquei com uma dúvida. A vasopressina, você inicia que horas na saída de SEC? Eu utilizo quando eu estou com uma PAM baixa. Quando eu estou com uma PAM menor que 60, 65, ou uma diastólica menor que 60, 50, eu lanço mão, nesse cenário de HP, da vasopressina. E você utiliza antes a vasopressina ou a nora? Olha, assim, a vasopressina, ela é mais difícil de você conseguir. Normalmente eu começo com a nora, tá? Normalmente eu começo com uma nora de 0,05 a 0,1. Se eu tenho que subir a nora acima de 0,15, aí a ação de vasoconstricção pulmonar ela é muito intensa. Aí eu prefiro fazer a troca para vasopressina. Eu raramente começo a vasopressina como fármaco de primeira escolha, mesmo na hipertensão pulmonar. Eu normalmente começo a nora numa dosezinha baixa, porque é o fármaco que está mais na mão. Se você pede a vasopressina, a pessoa tem que ir lá na farmácia, não é um fármaco rotineiramente utilizado no CTI, dependendo do CTI, né? Você tem mais dificuldade. Então, mesmo nesses casos de HP importante, às vezes eu começo com a nora de 0,05, 0,1, sabendo que se eu tiver que ficar aumentando a nora para aumentar a pressão de perfusão coronariana, aí eu vou fazer o desmame dela para vasopressina. Bom, perfeito, então. Eu acho que a gente já, devido ao avançar do horário, eu acho que a gente ficaria até mais tempo aqui, né? Mas devido ao avançar do horário, a gente vai encerrar por aqui. A gente agradece a todos os palestrantes, né? Doutor Marcelo, doutora Maraína, e principalmente a todos os ouvintes que estiveram conosco até agora, e já convida para o próximo webinar da SAESP, na próxima segunda-feira, às 20 horas. Muito obrigada a todos, uma excelente noite. Obrigado. Tchau. Tchau, Lívia. Bom plantão para quem beijo. estiver. Tchau, pessoal. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Muitos elogios no chat, Salgado. Muitos elogios. Parabéns. Me ajuda, Maraína. Nessa hora. Ajuda aí, Maraína. Beijos. Tchau, beijo. Abraço, Bruno.